Parabéns, Flamengo! Tricampeão da Libertadores numa final super tranquila lá em Guayaquil, sem sustos por causa de dois personagens, Pedro Henrique, zagueiro, e Felipão. Vem comigo! Pessoal, antes da gente falar do tri do Flamengo, recado muito legal da galera, ó, da Joma, tá bom? Marca de material esportivo espanhola, são meus parceiros a partir de agora. Tem cupom FACE10 na loja deles para compra de qualquer material esportivo com 20% de desconto. Chuteiras, tênis, calções, meiões, bolas, camisetas para treinar, camisetas de futebol como essa aqui, ó. Lindíssima Anderlecht da Bélgica também, outra camisa que tá na minha coleção, além do Villarreal, Atalanta, Hoffenheim da Alemanha, Getafe da Espanha, Seleção da Ucrânia, enfim, diversas camisas lindíssimas para você ampliar na sua coleção, tudo ó, com 20% no site da Joma, usando o cupom FACE10, tá bom? Entre lá, tenho certeza que você vai curtir o material esportivo dos caras, assim como eu, ó, e sair muito bem vestido pro seu treino. Tamo junto! Pessoal, vamos falar da final da Libertadores, né? E claro, pedindo o seu like sempre aqui para impulsionar o canal, curtindo, evidentemente, todos os vídeos para que cada vez mais o conteúdo do canal do Facincani se propague o mais rápido possível até você. Ative sempre os sininhos de notificações quando se inscrever no canal do Facincani, que eu tenho certeza que todos esses conteúdos vão não só me ajudar, mas também te ajudar a receber cada vez mais vídeos legais, tá bom? Assim como foi essa tarde de sábado tão especial pro torcedor do Flamengo, campeão invicto da Libertadores. Desde 2012 que uma equipe não era campeã invicta da competição, o último foi o Corinthians, desta vez o Flamengo, com um desempenho impressionante, venceu todos os jogos das oitavas de final da competição até aqui, todos os jogos de mata-mata, desempenho impressionante do Flamengo, uma equipe que teve o segundo melhor ataque da competição, atrás do Palmeiras com 37 gols, o Flamengo marcou 33, a melhor defesa da competição também empatada com o Palmeiras com 8 gols sofridos, mas o que vale é quem ergue a taça, evidentemente o Flamengo é quem chega, assim como o Palmeiras, ao grupo seleto de times brasileiros tricampeões da Libertadores, com São Paulo, com Santos, com Grêmio, Palmeiras, agora o Flamengo, enfim, equipes que dispensam apresentações em seus respectivos tamanhos, né? E evidentemente também com o próprio Gabigol, se redimindo de meses em que ele tem sido criticado pelo torcedor por não ter sido um Gabigol tão artilheiro, diferente do Pedro, que tem roubado a cena no ataque do Flamengo, protagonista, muito próximo de ir à Copa do Mundo. O Gabigol estava fazendo mais uma função de garçom, mais uma função de servir os companheiros e o próprio Pedro, só que hoje, de novo, pela quarta vez numa final de Libertadores, ele decide, ele mostra que é um jogador frio, como eu já falava há muito tempo, desde quando eu trabalhava na ESPN, no programa F90, eu tive até discussões com colegas no programa mostrando que entre Pedro e Gabigol, o cara que pra mim é mais frio pra uma decisão, se eu pudesse escolher pro meu time, seria o Gabriel. Apesar do momento do Pedro ser o momento dele ir à Copa do Mundo, o Gabriel é um jogador que eu escolheria justamente por causa desse perfil, um jogador decisivo, jogador que eu brinco de jogo grande, jogador que não pipoca na hora H, é jogador que aparece quando a torcida precisa. Podem criticar, podem falar o que for dele, o que ele faz fora do campo, isso aí não me interessa. O que me interessa é que quando precisa, quando tem uma final, ele crava. E por isso que é, hoje já, o maior centroavante da história do Flamengo. Na minha visão, superou até o Nunes, não só por esse segundo título de Libertadores, mas também por tudo que ele tem quebrado em termos de recordes. Agora, 28 gols marcados em Libertadores, igualando a marca do Luizão, que passou por diversas equipes, consagrado no Corinthians, no próprio São Paulo, enfim, quando disputou a Libertadores recentemente, campeão da própria Libertadores em 2005 com a equipe do São Paulo, mas o Gabriel chega num hall muito alto de idolatria no Flamengo e por isso sim, que na minha visão, já superou aquele lendário centroavante dos anos 80, o Nunes. Só que, diante desse cenário tão positivo do Flamengo, também tem que avaliar o outro lado da história. Um Atlético Paranaense que até ensaiou um começo de jogo para complicar o Flamengo, só que depois se desmanchou em duas situações. Primeiro, a escalação já começou errada por parte do Felipão, ou seja, Terans com a bola que joga, decisivo,
pré-convocado para a Copa do Mundo com a seleção uruguaia, ser banco de Vitor Bueno. Filipão tá de brincadeira aqui, equipe do Atlético Paranaense, né? O Terans ser reserva dessa equipe é uma assinte. É um tapa na cara e já começou minando qualquer possibilidade de título do Furacão com essa escolha. Ponto. Segundo, legal, Vitor Roque titular. Só que aí o que acontece? O Filipão no segundo tempo, quando vai precisar definir o jogo por causa de um a menos, que aí eu vou falar já já, desse tal de Pedro Henrique, que é um zagueiro horroroso, fraquíssimo, ele saca o principal jogador decisivo da equipe do Atlético Paranaense do jogo para colocar o Terans, que foi o Vitor Roque. Ou seja, o Filipão coloca um jogador decisivo no segundo tempo tardiamente e tira o principal atacante da equipe no ano, pra ficar empilhando um monte de centroavante lá na frente. Canóbio, que é terrível. Como esse Canóbio é fraco. É inacreditável como esse jogador é ruim de bola. Caneludo. Um jogador que atrapalha o ataque da equipe. O tal do Rômulo, a mesma coisa. Jogadores que atrapalham o setor ofensivo. Pablo. Sabe? Empilha um monte de jogador. Deixa o Coelho no banco. Com um a menos precisando de armação, já que o Atlético se lançava ao ataque, não é chutando bola lá pra frente. Isso aí não serve pra nada. Vai consagrar como fez numa tarde muito feliz de Davi Luiz e Léo Pereira, que jogaram demais. Irretocáveis no jogo hoje. Por quê também? Porque o Atlético consagrou esses dois jogadores. Com essas jogadas previsíveis, horrorosas, por parte de um Filipão sem repertório. E que quando precisou mudar o jogo para colocar Coelho, Terans, deixar em campo o próprio Vitor Roque, ele abriu mão desses caras, o Coelho sequer entrou. Ou seja, aí também fez com que o Flamengo treinasse no segundo tempo. O Flamengo treinou no segundo tempo contra o Atlético Paranaense, que foi lá no final, lá ensaiar a cobrança de falta do próprio Terans, bela defesa do Santos, mais nada. E ainda que o Flamengo perdeu um gol no segundo tempo com o próprio Gabigol, né? De novo, protagonista numa tarde em que o Pedro passou apagado. Muito feliz também a tarde do Everton Ribeiro. A Arrascaeta fez um bom jogo, mas abaixo do próprio Everton Ribeiro. Os melhores em campo pra mim do Flamengo, Everton Ribeiro com o Gabigol, evidentemente, além da dupla de zaga. Ayrton Lucas entrou muito bem também, né? Tanto é que dele nasce a expulsão do Pedro Henrique e que muda o jogo. Desse zagueiro que já era limitadíssimo no Corinthians. Não tinha condição de ser titular do Corinthians. Aí ele vai pro Atlético Paranaense. Um zagueiro comum, que veio aí muito na base do Thiago Heleno, levando o Pedro Henrique nesses últimos jogos. E o cara, além de uma falta imbecil e estúpida, por trás ali pra tomar o primeiro amarelo, desnecessário quando o jogador do Flamengo girava de costas, que não acontecia nada, ele me dá um carrinho completamente descabido com o Ayrton Lucas dando esticão pra lateral, que talvez nem chegasse na bola. Zagueiro cerca, zagueiro não dá bote. Já diria Paulo Maldini, frase cunhada pelo melhor zagueiro que eu vi na minha vida ao lado de Franco Baresi. Se em algum momento na minha vida, em algum momento no jogo, eu precisar dar um bote é porque eu já estou errado. Ou seja, já estava errado. E aí ele piora a situação dando um bote com o amarelo. É lógico que foi expulso. Merecidíssimo. Merecidíssimo. Arrebentou com o Atlético Paranaense. Muito por culpa dele, que o jogo ainda tava 0-0, tal, não sei o que ele se descambou contra o Furacão e aí virou em favor do Flamengo. Tanto é que 2 minutos o Gabigol faz o gol e acaba a decisão. Simplesmente acabou a decisão. Não teve jogo. Segundo tempo, o Flamengo treinou em campo. E azar do Atlético Paranaense e azar do senhor Filipão, que mexeu muito mal na equipe, e sorte do Flamengo, que teve a competência de ficar tocando bolinha. Tudo bem, até se arriscou, porque tava 1-0 o jogo, a gente não sabe o que acontece, mas Flamengo não tinha a menor possibilidade de perder a partida quando o Filipão começou a arrebentar o time com centroavantes, com 1 a menos por causa desse zagueiro horroroso. Péssimo tarde, na péssima tarde dele do Filipão. E aí, claro, com uma equipe que é amplamente favorável e que só cumpriu tabela daquilo que se propôs a fazer da final, que era chegar como favorita e erguer pela 3ª vez a taça de campeão da Libertadores. Parabéns, Flamengo! De volta ao Mundial de Clubes e quem sabe numa decisão contra o Real Madrid, hein? Vamos ver o que acontece.